Olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar direto numa proposta filosófica muito fascinante, extraída da obra Aristóteles em Nova Perspectiva, do Olavo de Carvalho. Olha só, existe uma ideia lá na filosofia clássica que sugere que todas as formas de comunicação humana não são simplesmente fragmentadas ou jogadas ao acaso. Na verdade, elas formam uma escada única, totalmente coesa e ascendente de conhecimento. Essa é a famosa teoria dos quatro discursos. E o detalhe mais interessante aqui é que não estamos falando apenas sobre como nós nos comunicamos, mas sim sobre como a própria mente humana apreende a realidade, indo desde a mais pura e caótica imaginação até a mais rigorosa das ciências. Mas, para entender a premissa de tudo isso, a gente precisa primeiro olhar para o problema que o autor aponta. Na nossa modernidade, existe um abismo tremendo. A ciência e a poesia são quase sempre tratadas como universos completamente paralelos, sabe? Como se fossem mundos incomensuráveis, governados por leis que não se misturam de jeito nenhum. É como se a mente tivesse que literalmente desligar o seu lado lógico para conseguir apreciar uma boa peça de teatro e apagar qualquer traço de imaginação para conseguir resolver uma equação algébrica. A obra argumenta que essa divisão acabou nos levando a uma espécie de esquizofrenia cultural moderna, onde a gente vive dividido entre um rigor racional super estéril, de um lado, e uma emoção irracional do outro. E é exatamente isso que nos leva a uma questão muito intrigante. Será que existe uma ponte concreta, de fato, entre esses dois mundos? Bom, essa divisão artificial que a gente criou é desafiada frontalmente pela teoria unificada de Aristóteles. Ele busca unir os extremos da nossa experiência. A tese que os textos apresentam mostra que a lógica e a arte não são, nem de longe, inimigas ou forças opostas, mas sim parte de um mesmíssimo organismo que está em constante crescimento. Então, a grande pergunta que fica é: como o nosso cérebro consegue transitar do caos absoluto dos estímulos sensoriais para aquela ordem purinha da lógica matemática? Vamos começar a entender isso pela nossa primeira seção, a imaginação mediadora. E aqui a gente já esbarra numa redefinição de um termo super comum. Aristóteles chamava isso de fantasia ou imaginação. Mas calma lá, a gente não está falando de devaneio, sonhar acordado, conto de fadas, que é o jeito que a gente costuma usar a palavra hoje em dia. A imaginação, segundo a obra, é o organizador essencial, uma faculdade ao mesmo tempo psicológica e biológica que retém os dados dos nossos sentidos. Pensa bem, a cada segundo, os nossos cinco sentidos captam uma enxurrada esmagadora de luzes, sons, cheiros, texturas. E o pensamento lógico precisa de coerência, né? É humanamente impossível aplicar a lógica direto nessa tempestade toda de estímulos. É justamente a imaginação que entra como uma ponte absolutamente crucial. Ela filtra e organiza todo esse caos em imagens sintéticas, transformando tudo em conceitos que a nossa mente consegue de fato manipular. Pensa comigo. Se a gente não tivesse a imaginação para sintetizar as memórias de várias vacas individuais que a gente foi vendo ao longo da vida, a gente nunca criaria um esquema genérico, a abstração da espécie vaca. Sem isso, o pensamento lógico não teria absolutamente nenhum material de base para trabalhar. Afinal, a lógica estrita não reflete sobre aquela vaca mimosa específica, aquela com uma manchinha preta no olho esquerdo pastando ali na frente. Não, a lógica pensa sobre o conceito universal abstrato de vaca. A imaginação é como se fosse a fábrica biológica que produz esses conceitos genéricos a partir de milhares de experiências concretas. Como é muito bem pontuado na obra através dessa citação do Benedetto Croce, se o homem não fosse animal fantástico, não seria também animal lógico. É simples assim. A razão pura é totalmente impossível sem essa mediação imaginativa primária que está ali, super enraizada no mundo físico e sensorial. É como se a imaginação fosse a raiz viva e a lógica analítica fosse o fruto que nasce lá no topo da árvore. Se a gente corta a raiz, achando que só o fruto importa, a árvore inteira do conhecimento simplesmente morre. E isso nos traz perfeitamente para a nossa próxima parte, a escada dos quatro discursos. Agora que a gente entendeu essa base biológica e psicológica, podemos olhar para a estrutura escalonável da comunicação humana que se constrói bem em cima dela. A obra resgata essa visão genial do Aristóteles, onde ele enfileira quatro ciências, mas não como disciplinas chatas e isoladas numa universidade, e sim como degraus interligados de uma mesma escada. São eles: poética, retórica, dialética e analítica. Eles vão se construindo uns sobre os outros, dependendo dos níveis de credibilidade e principalmente da atitude psicológica de quem está ouvindo. Vamos dar uma olhada na engrenagem de cada um desses degraus para sacar essa jornada do conhecimento. O primeiro degrau dessa escada é a poética. Aqui a conversa é essencialmente sobre o possível. Pensa num filme ou numa peça de teatro.
Para a coisa funcionar, exige-se da gente uma suspensão temporária da descrença. Quando a gente assiste a uma ficção, a gente não fica pausando a cada 5 segundos para questionar cientificamente se dragões existem ou se viagem ao tempo é fisicamente viável. A gente simplesmente entra naquilo. Estabelece-se um universo compartilhado de sentimentos. Nesse estágio, ninguém exige que o público tome decisões urgentes ou práticas. O foco principal é abrir os horizontes da nossa percepção através dessa comunhão imaginativa. É a fundação absoluta, a base para todo o resto. Subindo para o segundo degrau, a gente entra na retórica, e aqui a coisa começa a funilar. Aquele mundo infinito e super aberto das possibilidades poéticas é espremido para o campo do verossímil, ou seja, aquilo que tem cara de ser verdade, que parece real. O objetivo agora não é só ficar contemplando, é compelir, é influenciar ativamente a nossa vontade. Pensa num político discursando para pedir votos, ou num advogado apaixonado defendendo um cliente. A retórica se apoia em crenças que todos nós compartilhamos e em emoções comuns para fazer a audiência tomar uma decisão prática, real, agora mesmo no mundo físico. A ideia é produzir uma crença forte o suficiente para te fazer agir. Aí a gente pula para o terceiro degrau, que é a dialética. Neste ponto, aquela emoção fervorosa toda e o desejo de agir imediatamente são deixados um pouco de lado. O discurso dialético pega aquelas crenças da retórica, aquelas opiniões que todo mundo na sociedade aceita, e coloca tudo isso à prova. É o teste de fogo. Através de muito diálogo, de levantar objeções lógicas, do embate duro de ideias, a busca não é exatamente pela certeza absoluta ainda, mas sim pelo que é altamente provável e super razoável. Só que para isso dar certo, exige-se muita humildade intelectual e um baita distanciamento crítico de todo mundo que está envolvido. É, no fundo, um processo metódico de limpeza, de eliminar os erros. E finalmente chegamos ao topo dessa escada da cognição, a analítica. Isso aqui corresponde à lógica pura, à ciência exata. Neste estágio final, a conversa, a discussão, o debate, tudo isso acaba. A gente parte de premissas indiscutivelmente verdadeiras, que muitas vezes já foram supertestadas lá no degrau da dialética, e começa a deduzir conclusões absolutas. É basicamente um monólogo de um cientista ou de um matemático provando um teorema. Não tem espaço para eu acho que ou votação democrática para decidir se 2 mais 2 dá 4, tem apenas a demonstração de uma certeza inabalável, autoevidente. Muito bem, agora que a gente dissecou esses discursos, vamos à nossa próxima sessão, a linha dividida de Platão. A obra faz questão de conectar tudo isso a uma sabedoria ainda mais antiga. Olha só que simetria estrutural incrível. Platão, que foi o mestre de Aristóteles, já tinha desenhado a famosa linha dividida, mapeando os nossos estados cognitivos. Quando a gente coloca o modelo de Platão lado a lado com os 4 discursos do Aristóteles, bum! Um padrão universal aparece. A eicasia, ou imaginação de Platão, se encaixa direitinho na poética de Aristóteles, ali no mundo das imagens. A pistis, que é a criança, alinha-se perfeitamente com a retórica. A dianoia, o pensamento investigativo, é a cara da dialética. E, claro, a noesis, a intuição dos princípios supremos, encontra o seu espelho exato na analítica. Mas tem uma diferença vital no jeito que o aluno interpretou o mestre. E o ponto central que o livro destaca é exatamente essa mudança que Aristóteles fez. Platão via essas etapas meio que como esferas estáticas, degraus durões onde a alma tem que romper com o de baixo para pular para o de cima. Já Aristóteles aplicou a sua visão de desenvolvimento orgânico e biológico nisso. Para ele, sair da imaginação poética lá embaixo e chegar na lógica analítica lá em cima não é um salto quântico do nada. É o amadurecimento natural de um organismo vivo. É a potência do nosso intelecto virando ato. Para usar uma analogia bem simples, não é como trocar de marcha num carro, com solavancos. É como olhar para uma semente minúscula que já tem tudo codificado dentro dela, crescendo devagarinho até virar uma árvore enorme e dar frutos. Expandindo essa ideia, chegamos à nossa próxima parte, os 4 elementos. Os textos demonstram como essa estrutura da mente espelha o próprio universo físico. Aristóteles era fissurado em observar a natureza, e ele via esses paralelos ecológicos em todo lugar. Do mesmo jeito que os 4 elementos físicos vão do mais pesado e denso para o mais sutil, a nossa mente faz a mesma viagem. A poética é a terra, super densa, pesada, cheia de experiência sensorial, o chão que sustenta tudo. A retórica é a água, fluida, moldando a vontade das multidões, contornando obstáculos para gerar ação. A dialética é o ar, já bem menos tangível, é o espaço livre onde as ideias circulam, batem de frente e são testadas no debate. E, finalmente, a analítica é o fogo, sutil, brilhante, lidando com aquela luz pura da verdade lógica, totalmente livre do peso da matéria.
Essa fundação toda fica muito clara quando a gente pensa que a expressão criativa pura é esse material bruto, original. É uma expressão carregada de emoção. Sem esse substrato inicial, lá embaixo, o intelecto analítico que fica operando naquelas alturas super rarefeitas da razão fria, não teria nada, absolutamente nada para pensar sobre. O fogo precisa da lenha para queimar, certo? Sem os dados caóticos e brutos da nossa experiência vivida, da nossa imaginação, a ciência toda e a lógica pura correm um risco gigante de virar só uma casca vazia. Um bando de regras matemáticas que não tem contato nenhum com a vida real. E isso nos encaminha perfeitamente para a nossa última sessão, o retorno à sabedoria. Afinal, qual é o grande objetivo de subir essa escada toda? Bom, o maior erro que a gente poderia cometer é achar que o topo da escada é um lugar para a gente sentar e descansar eternamente. O autor ressalta que Aristóteles não viu o menor valor em a gente ficar isolado numa torre de marfim da lógica abstrata. A verdadeira sabedoria, que ele chamava de frônesis, não é só o ato de subir. Ela exige obrigatoriamente a viagem de volta. Significa pegar toda aquela clareza, aquela certeza científica que a gente suou para conquistar lá no topo e descer com ela de volta para a realidade do dia a dia. É aplicar essas verdades universais para guiar as nossas ações no meio da confusão, da poesia e da experiência dolorosa e real da vida humana. A sabedoria não é uma linha reta fugindo do mundo, é um movimento circular que desce de novo para iluminar o mundo. E a gente fecha a análise de hoje com essa provocação. O fato da gente ter esquecido toda essa estrutura conectada gerou um cenário perigoso na modernidade. É super comum ver as ciências exatas desdenhando das artes poéticas e as artes dando troco, ignorando o rigor da ciência. Mas se o nosso modelo mental é realmente orgânico, arrancar as raízes da imaginação em nome de um racionalismo puramente matemático não vai nos deixar mais inteligentes. Pelo contrário, resulta na criação de mentes fraturadas, mentes incompletas. A integração de todo esse conhecimento é vital para a gente manter uma cultura verdadeiramente saudável. Fica então o convite para a gente estar sempre questionando as bases biológicas e filosóficas de tudo aquilo que a gente chama de conhecimento. Até a próxima!